All right, guys, I am excited to introduce the voice for Amor Justo. Ele disse que está muito feliz em introduzir a voz do canal. E como ele diz, eu vou ser somente a porta-voz, né? Todos os conceitos aqui são coisas que eu aprendo com o Peter diariamente. E para dar um pouco de contexto, né? Uma coisa que ele pediu para eu falar um pouco da minha história. Eu cresci no Brasil, né? Eu sou brasileira e assim, meus pais não eram religiosos, não são religiosos, né? Acho que talvez agora estão vindo mais, estão tendo mais curiosidade acerca das escrituras, mas nós vivíamos mais ou menos focados na nossa vida e não tanto focados em Deus. Não tive também em casa um exemplo assim de casamento que fosse não era o ideal de casamento, né? Não por culpa dos meus pais individualmente, mas porque não era a combinação certa. E para mim aquilo não fazia muito sentido, até porque eu via também outras pessoas em volta de mim com relacionamentos infelizes e não fazia sentido para mim, né? A verdade é que somente quando a gente entende as escrituras que o casamento faz sentido, porque sem as escrituras para dar base é simplesmente uma companhia por algum tempo que você tem ali, né? Então para mim não fazia tanto sentido ter uma companhia por algum tempo. E eu decidi focar na minha educação, na minha carreira, trabalhei bastante, morei em São Paulo vários anos, e aí tive a oportunidade de mudar para a Alemanha, que é onde eu estou nos últimos 8 anos, mas eu não tinha fé, né? Eu via as pessoas em volta de mim, né, tendo fé e indo à igreja, eu achava lindo, mas eu não sentia. Tinha santo em casa, acendia vela, rezava, tentando fazer uma conexão, né? Mas não. Eu acredito muito que Deus que coloca fé no nosso coração, né? Então, mas era uma coisa que eu buscava. E fui a vários lugares considerados lugares de peregrinação, né? Fui a Fátima, fui ao Vaticano, fui a Jerusalém, fui em templos no Japão. Não era o motivo da minha viagem, né? Eu acabava indo e eu sempre esperava, assim, nesse lugar aqui eu vou sentir alguma coisa. E eu não sentia nada. Até que aconteceu 2020. 2020 foi um ano bastante especial e, queira ou não, né, cada um tem a sua opinião, o que aconteceu em 2020, então não convém aqui discutir né, a pandemia em si, mas foi, para mim, um ano foi muito especial o que aconteceu, porque quando nós estávamos colocando as máscaras para ir no supermercado, né, as máscaras caíram, né, as máscaras em geral, né, tudo que os nossos amigos, dos nossos familiares, dos governos, e a realidade nua e crua se mostrou para mim, né, e aí eu percebi que o mundo não era cor-de-rosa como eu achava que era, né, existia muita coisa oculta que eu não percebia, né, por ser uma pessoa muito otimista. Eu era bastante otimista, eu via as coisas da forma mais positiva possível, e eu comecei a ver as coisas de uma forma um pouco mais realista, né? E isso, né? A falta dessa camada cor-de-rosa, desse véu cor-de-rosa, que mostrou também muito a maldade que existe no mundo, né? Que faz parte, a gente está no mundo caído. Essa realidade deixou óbvia a existência de Deus para mim. Então, foi um momento que Deus realmente me acordou. E também devo dar os créditos para o professor Afonso, né, do canal Ciência de Verdade, que estava, na época, trazendo muito as escrituras, e foi uma coisa que me deu curiosidade. Eu falei assim, olha, se tudo que ele está falando das escrituras faz muito sentido, eu vou comprar uma Bíblia. E
Antes, eu não conseguia ler a Bíblia. A Bíblia, ela não... Eu lia e parecia que era outro idioma, as palavras embaralhavam na minha frente, eu nunca consegui ler a Bíblia na minha época de infância, assim. E aí, dessa vez, eu comprei a Bíblia e comecei a ler, e aí me deu uma agonia muito grande, né? Porque eu gosto muito de comparar os meus primeiros 40 anos com os israelitas no deserto, né? Eles estavam lá caminhando sem nenhuma esperança, sem fé, por 40 anos. E também foi o que aconteceu comigo. Só que depois que eu percebi que, né, eu tinha a Bíblia e tinha perdido tanto tempo, né, sem ter acesso àquele conhecimento, eu quis realmente entender a Bíblia e me aprofundar. E foi o que ajudou muito na época de 2020, 2021, 2022, porque a gente estava todo mundo muito sozinho, né? Todo mundo tinha tempo de ficar em casa e estudar, fazer outras coisas. E então, para mim, foi o que me ajudou a me aprofundar nesses temas. E, queira ou não, foi uma bênção eu não ter tido, né, não ter crescido em nenhuma religião, porque não tinha nada na minha cabeça, né, eu não tinha nenhuma doutrina arraigada na minha mente. Então, realmente eu abri a Bíblia e comecei a ler e aprender o que estava escrito ali. Então, vendo a Bíblia e lendo a Bíblia e percebendo que Deus não muda, né? Acho que é uma coisa que a gente aprende logo de cara, né? Que ele fala, eu não mudo. E como ele não muda, não tem por que a gente tentar justificar que não existe mais lei, não existe mais, que a gente pode fazer as coisas do jeito que a gente quer. Não quer dizer também que a gente depende disso para ser salvo, mas me deu uma vontade muito grande de fazer as coisas da forma que eu vejo na Bíblia, por amor, né? Eu acho que é por isso também que quando a gente fala de amor justo, que é uma tradução, né, assim, de righteous love, né, o amor correto, porque o amor que a gente vê hoje é um amor superficial, é um amor egoísta, e a Bíblia ensina sobre o amor que é um amor de negar a si pelo outro. Então é isso que a gente quer conversar aqui nesse canal, né? Falar mais sobre o que as escrituras falam sobre o amor e aí cada um decide, né? Se isso é o que a gente que é o que quer para si. Mas eu acho que é importante a gente pelo menos ter noção do que o nosso manual de instruções tá recomendando para nós, né? A gente pode viver igual o mundo vive e aí as consequências estão aí no mundo, ou a gente pode seguir a recomendação do nosso fabricante e, tentar uma outra forma de viver. Mas essa foi a minha jornada para a Torá. E muitos brasileiros, né, podem falar assim, mas Torá é coisa de judeu, né? E é uma coisa que também, no início, eu tive um pouco de resistência, né? Porque eu não queria ser judia, não queria nessa coisa judaica, eu não era o meu interesse. E muitas vezes para os brasileiros é importante retificar, então, caso, né, para alguém não esteja claro, a Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia, que, inclusive, todas as igrejas cristãs também usam a Bíblia inteira, né? Então, faz parte da doutrina também cristã, são os 5 primeiros livros da Bíblia. E dentro dessa jornada da Torá, também, graças ao professor Afonso, né? Aí foi mais o canal Casamento de Verdade, que ele começou a trazer o tema de poliginia. E assim, poligenia, para quem não é uma coisa que também a gente aceita de uma forma muito, muito fácil, porque existe uma doutrina cristalizada na nossa mente, né? Uma crença muito cristalizada na nossa mente da monogamia, né? E que é uma coisa que, na verdade, nunca existiu, né? É bem mais recente do que a gente imagina. E lendo a Bíblia, a gente vê que todos os patriarcas, ou a maioria dos patriarcas, só conseguiu construir famílias grandes porque eles tinham mais de uma esposa.
Isso me deixou muito curiosa, né? Claro que inicialmente para uma mulher é muito difícil aceitar isso como uma coisa aceitável, né? Porque a gente tem essa coisa de possessão, né? Meu namorado, meu marido, né? Meu homem. Mas uma vez que a gente olha isso de uma forma mais lógica, não tem como fugir. Tem duas coisas que a gente não pode fugir. Primeiro que logicamente faz sentido, né? Se a gente olhar as questões, os fatos. Mas isso a gente vai conversar mais à frente no canal, nada para a gente se aprofundar agora. Mas também é uma questão bíblica, né? Não tem como negar isso, uma vez que a gente olha a Bíblia sem poluição, né? Então tem que realmente se permitir olhar a Bíblia de uma forma limpa, né? Com os olhos abertos. E aí, dentro desse contexto de poligenia, eu fiquei muito curiosa sobre isso, porque é uma coisa que eu gostaria de ter ouvido quando eu tinha 20 e poucos anos, porque quando uma mulher passa de uma certa idade, é mais complicado achar um homem de valor, né? Eu tenho muitas amigas solteiras, eu não tenho amigos solteiros, né? Todos acham uma mulher, porque realmente, quando a gente percebe o número de mulheres versus o número de homens, está desequilibrado. E aí, depois que passa de uma certa idade, não importa o quão bonita, o quanto dinheiro a mulher tenha, essas coisas não fazem diferença, né? No fim das contas, tem uma certa idade que fica mais difícil. Então, eu percebi que era importante conhecer o assunto com profundidade para poder falar sobre isso com outras mulheres mais jovens e trazer à luz que não precisa ser monogâmico, né? Que existem outras opções, porque isso é uma coisa que eu não sabia que existia, essa possibilidade, nos meus 20 e poucos anos. Mas eu não achava que isso era uma coisa que ia acontecer comigo, porque, né, assim, primeiro, como que começa, né, procurar um negócio desse, né? Mas Iá tinha outros planos para mim e colocou uma família na minha vida, e eu conheci o Peter, e foi também graças ao canal do professor Afonso. A gente vai colocar os links do canal dele aqui também, que ele também faz conteúdo em português, e é importante a gente desafiar um pouco as nossas crenças, o que a gente acredita que é certo. É sempre bom a gente estar praticando, ver as coisas de uma outra forma. E enfim, conheci o Peter, a família dele, e foi todo um processo que eu acho que também vale outros vídeos para falar com mais detalhes como o processo foi. Mas, enfim, se tornou inegável, né, que a gente podia formar uma família. A gente foi a Israel juntos, né, em família, para se conhecer, e até então as coisas eram virtuais, né? Infelizmente ou felizmente, né? Infelizmente, a gente tem essa distância, mas também, felizmente, existe a tecnologia que permite que a gente também se conheça e abre oportunidades, né? E é nisso que a gente tem que focar. E outro ponto importante também é que, fazendo parte da família do Peter, estando sob a proteção e instrução dele, também permite que eu tenha uma missão, né? Acho que todo mundo vem ao mundo para ter uma missão, né? Muitas vezes a cultura ela quer deixar a gente sem esperança ou deixar a gente sem uma luz, né? Afinal, o que a gente está fazendo aqui, né? Então todo mundo precisa ter um objetivo de vida, uma missão. E eu acho que a missão do Peter, o ministério do Peter, é o que importa agora, e trazer a informação, né, trazer a verdade das escrituras para mais gente. E o público brasileiro está muito presente no canal dele, graças ao professor Afonso também. E por conta disso também, a gente tem esse público inscrito no canal, que não necessariamente fala inglês tão bem, então a oportunidade também é que essas pessoas entendam o conteúdo
e possam também disseminar essa informação e trazer essa verdade para pessoas que precisam ouvir.